A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como está o coração de vocês? Hoje nós estamos encerrando o 6º módulo, do nosso curso de Teologia Básica. Como o tempo passa rápido, O tanto de conhecimento que nós já construímos, durante essa jornada. São mais de 6 meses aí meditando na palavra de Deus, 6 módulos, e hoje nós estamos chegando ao fim do 6º módulo, um módulo muito importante que fala sobre a pneumatologia. Nós aprendemos que a pneumatologia é uma área muito importante da teologia sistemática que estuda sobre o Espírito Santo. O quanto é importante aprendermos sobre o Espírito Santo, Nós aprendemos aí nas aulas introdutórias que hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Jesus, antes da sua ascensão ao céu, ele avisa os seus discípulos: está chegando a hora em que eu vou partir e eu vou retornar para o Pai, mas não se preocupe, Eu deixarei junto com vocês o Consolador, o Intercessor, que irá capacitar vocês a viver o meu ministério, que agora será o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito Santo. Então Jesus, ele vai ali para a cruz, ele morre ali na cruz por nós, ele carrega sobre ele os nossos pecados, ele nos justifica, mas depois ele ressuscita no 3º dia, e a gente vê ali logo no início, no final ali do Evangelho de Lucas e no início do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala para os seus discípulos para aguardar em Jerusalém, Antes da ascensão dele ao céu, ele fala para os seus discípulos: aguardem em Jerusalém, até que do alto, venha o Espírito Santo e repouse sobre eles, e eles sejam revestidos de todo o poder, para que dali em diante inicie o ministério do Espírito Santo, Então ali os discípulos, eles são obedientes ali ao que Jesus pediu para eles, eles aguardam em Jerusalém até que eles recebem o Espírito Santo, E ali inicia o ministério do Espírito Santo. Nós passamos então a ser templo do Espírito Santo, Nós passamos então a ser templo do Espírito Santo. Antes do ministério do Espírito Santo, antes da vinda do Espírito Santo, o próprio Deus caminhava junto conosco, Jesus, ele caminhava junto conosco, É por isso que Jesus, ele recebe o nome de Emanuel, o Deus conosco. Então Jesus, ele caminhava junto conosco, Jesus, ele caminhou junto com os discípulos, e ali os discípulos viram todas as obras de Jesus. Eles andavam muito tranquilo ao lado de Jesus, Porque Jesus fazia milagres, Quando eles estavam com fome, Jesus, ele multiplicava o pão, multiplicava os peixes, Então ali o próprio Deus caminhou junto com eles ali, mas como homem, Jesus, ele veio como homem, ao mesmo tempo era Deus, E ele esteve junto com eles, Mas a partir do momento ali em que Jesus, ele sobe aos céus e a vinda do Espírito Santo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Então Jesus já não caminha mais junto conosco, mas o Espírito Santo, o Espírito que estava em Jesus, o próprio Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo, nós passamos a viver o ministério do Espírito Santo. Então ali os discípulos aguardam em Jerusalém até no dia do Pentecostes, no qual eles recebem ali o Espírito Santo. E ali começa a obra do Espírito Santo, A palavra fala que a primeira pregação, de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas
se converteram, né? A gente pode ver então o quanto é importante a gente estudar sobre o Espírito Santo, porque hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Antes da gente começar, antes da gente entrar na aula de hoje, eu quero que você, se você está gostando, né, do nosso curso de Teologia Básica, se você está gostando aí, né, do nosso 6º módulo, que é Pneumatologia, que você possa deixar um comentário aí, né, no nosso vídeo no YouTube. Deixe um comentário aí, curta nosso vídeo, deixe um comentário, fale aí o que você está achando sobre o curso, fala o que você está achando sobre esse módulo, né? Nos dê também a sua opinião sobre o curso, o que nós podemos também melhorar. A sua opinião, ela é muito importante para nós. E se você puder também, curta aí o nosso canal, né? O canal da Igreja Nações em Cristo. Isso é muito importante para nós. Você curtindo aí, você vai poder receber aí os nossos cultos online, você vai poder acessar e você vai poder ver todo o conteúdo aí da igreja. Lembrando que as aulas de teologia, elas são apenas para aqueles que estão matriculados, então apenas você que recebe esse link consegue acessar, né, as aulas de teologia. A sua opinião, ela é muito importante para nós. Entrando na aula de hoje nós vamos aprender sobre o fruto do Espírito Santo. Nós vamos ter como texto base um texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Você aí está em casa, pegue aí o seu caderno, pegue aí o seu livro didático, a sua apostila, pegue a sua Bíblia. É muito importante que você acompanhe a aula aí, que você possa fazer as suas anotações. Isso é muito importante para a sua aprendizagem, né? Vários pesquisadores e cientistas que estudam sobre o conhecimento mostram o quanto é importante, né, a gente usar o maior número de sentidos, né, para a aprendizagem, né? Piaget fala sobre isso, Vygotsky fala sobre isso. É muito importante a gente usar os sentidos aí para a nossa aprendizagem. Então, assistindo o vídeo, você vai estar utilizando a sua visão, né, em assistir o vídeo, a sua audição em ouvir. Você também pode verbalizar, né, aí na sua casa, e você pode também escrever. Isso é muito importante para que você assimile o conteúdo. É uma dica que eu dou para você. Então pegue aí o seu livro didático, a sua apostila, pegue o seu caderno, né? Pegue a sua Bíblia também para que a gente possa estar estudando junto aí durante essa videoaula, tá bom? Então vamos lá para o capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16. Eu estou com uma versão mais atualizada, que é uma Bíblia para jovem de estudo, né? Então é uma linguagem bem fácil aí de compreender, mas no meio da leitura eu vou trazendo também, né, o que fala em outras versões para que a gente possa ter uma concepção melhor sobre a palavra, tá ok? Então essa passagem ela fala sobre o fruto do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo escreve assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, não obedeçam os desejos da sua carne, porque a nossa natureza, a nossa carne quer o que quer, é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana. Os dois são inimigos, por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes,
as adorações a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o excesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus, a obra do Espírito produz. A obra do Espírito não. O fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros, né? Então a palavra fala: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, né? É muito interessante que essa palavra fala que se a gente vive, né, pela carne, nós damos as obras da carne. E as obras da carne são todos os pecados, né? A imoralidade sexual, né? A bebedeira, todos os pecados são obras da carne. Mas se a gente viver uma vida no Espírito, nós daremos o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quando nós passamos a ser templo do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós não podemos mais viver obras da carne, porque nós mortificamos a nossa carne, né? Então nós precisamos dar fruto do Espírito, né? Porque nós somos habitação do Espírito Santo. Podemos dizer que nós somos, a palavra fala que nós somos conhecidos pelo fruto, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós observamos alguém, nós podemos perceber se essa pessoa ela é discípulo de Jesus ou não é discípulo de Jesus. Se ela é direcionada pelo Espírito Santo ou não é direcionada pelo Espírito Santo. Nós conseguimos perceber isso através dos hábitos, né? Porque se essa pessoa ela é uma pessoa que é fofoqueira, se essa pessoa é uma pessoa que vive as obras da carne, ela não é templo do Espírito Santo. Ela não está vivendo direcionada pelo Espírito Santo. Eu posso dizer para você o que determina se nós estamos vivendo uma vida direcionada pela carne ou uma vida direcionada pelo Espírito Santo. É possível observar isso através dos nossos hábitos. Podemos dar um exemplo. Na sua casa, na sua família, né? Você tem a sua casa. E na sua casa, vocês têm alguns hábitos lá na sua casa, né? Talvez vocês gostam de acordar cedo, vocês gostam de sentar na mesa para comer juntos em família, vocês gostam de ter um tempo de comunhão, de poder assistir um filme junto. Então, esses são hábitos da sua casa. Mas se vocês se mudarem dessa casa e entrarem outras pessoas, uma outra família entrar nessa casa, o que vai
o que vai fazer com que essa família, como posso dizer assim, os hábitos vão mudar. Porque o que determina os hábitos não é a casa, mas o que determina os hábitos é aquilo que está, é as pessoas que estão dentro da casa, né? Então, se entrar outras pessoas, serão mudados os hábitos da casa, né? Então, assim, se você está na sua casa, você tem os seus hábitos ali em família, e você sai daquela casa e entra uma outra família, muda-se os hábitos. Eu quero fazer essa ilustração para que a gente possa pensar em nós como templo do Espírito Santo. O que está dentro de você determina os seus hábitos, né? Então, os seus hábitos são determinados com aquilo que está dentro de você. Se o que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus, se você é templo do Espírito Santo de Deus, você vai dar fruto do Espírito. Vai ser perceptível às pessoas o fruto do Espírito. Mas se você estiver vivendo de acordo com a sua natureza do pecado, os seus hábitos serão pecaminosos, né? Os seus hábitos serão pecaminosos. Então, assim, é muito fácil a gente perceber se uma pessoa vive uma vida direcionada pelo Espírito Santo ou se essa pessoa ela vive uma vida direcionada pela sua natureza do pecado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Paulo estava iniciando a sua jornada missionária. E ali ele chega na cidade de Éfeso. E ele fica sabendo que ali existem cristãos, ali existem discípulos de Jesus. Então ele vai e procura esses discípulos e ele encontra esses discípulos. E ele passa um tempo com esses discípulos de Jesus. E em um determinado momento ele faz uma pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito Santo? E aqueles discípulos de Jesus, eles não conheciam o Espírito Santo. Eles não foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram batizados por João Batista. Eles eram discípulos de Jesus que foram batizados por João Batista, que era o batismo do arrependimento. Então eles não conheciam ainda o Espírito Santo e eles respondem: nós não conhecemos o Espírito Santo. E naquele mesmo dia o apóstolo Paulo fala para eles sobre o ministério do Espírito Santo. E ali eles se colocam, em oração, e ali aqueles homens são batizados com o Espírito Santo. Ali começa o ministério do Espírito Santo na vida deles, né? O interessante é que Paulo, ele percebe, que aqueles homens, eles não tinham o Espírito Santo, eles não conheciam o Espírito Santo. Como que o Paulo percebe? Paulo percebe através dos hábitos desses homens, né? Então é muito fácil perceber se uma pessoa vive ou não direcionada pelo Espírito Santo. Nós podemos perceber através da conduta dessa pessoa, né? E vamos fazer uma reflexão, será que se Paulo viesse aqui hoje, se o Paulo adentrasse na sua casa hoje e passasse um tempo com você, será que Paulo faria essa pergunta para você? Ou Paulo, ele perceberia que você vive uma vida, que você é templo do Espírito Santo? Será que Paulo perceberia isso na sua vida? Ou Paulo perguntaria para você se você conhece o Espírito Santo? É uma reflexão que nós temos que fazer. Como tem sido a nossa conduta? Nós temos dado obras da carne
ou frutos do Espírito Santo. Frutos não, fruto, singular, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, será que Paulo iria perceber o que em você, né? Essa é a reflexão que nós devemos fazer. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Se nós temos dado o fruto do Espírito. Muitas vezes nós vivemos uma vida de religiosidade, nós vamos para a igreja, toda semana nós vamos para a igreja, mas às vezes nós vamos para a igreja, mas nós vivemos apenas uma religiosidade. Nós não vivemos o ministério do Espírito Santo, nós não somos templo do Espírito Santo. Jesus, ele não nos convida a viver uma religiosidade. Jesus, ele nos convida a ser templo do Espírito Santo, a viver o ministério do Espírito Santo. Nós não devemos ser religiosos, mas nós devemos ser templo do Espírito Santo. Nós devemos ser direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar em nós. O fruto do Espírito Santo é o reflexo do caráter de Cristo em nós, né? O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo. O fruto do Espírito Santo é a manifestação do caráter de Cristo na vida do crente, refletindo a natureza divina, transformando o nosso coração. Esse é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a manifestação do caráter de Cristo em nós, do caráter de Cristo em nós. Quando o Espírito Santo ele habita em nós, quando ele habita em nós, ele manifesta o caráter de Cristo em nós. Quando nós olhamos para uma pessoa e percebemos o fruto do Espírito, nós podemos ver Jesus nessa pessoa. Ela reflete a imagem de Jesus. E nós estamos nesse mundo para refletir a imagem de Jesus, né? Nós estamos aqui para refletir a imagem de Jesus. O interessante é que nessa passagem de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ele traz a expressão obras da carne. Ele traz essa expressão obras da carne no plural. E quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ele não fala dos frutos do Espírito. Ele fala do fruto do Espírito, singular. O que isso significa? Que as obras da carne são muitas, tá? Toda ação pecaminosa são obras da carne. E nós podemos escolher as obras da carne que nós queremos viver. Cada um de nós, através da nossa história, nós temos uma inclinação a pecar num determinado ponto, numa determinada área. E essa inclinação da nossa natureza humana, através das nossas experiências, nos leva a viver essas obras, né? Mas quando nós passamos a ter templo do Espírito Santo, nós não somos mais direcionados pela nossa natureza humana, por a nossa natureza do pecado, pela nossa natureza adâmica. Porque o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele nos justifica e nós recebemos uma nova natureza. Aqueles que estão em Cristo, como o apóstolo Paulo fala, são nova criação. Nós nos tornamos uma nova criação. Tudo aquilo que nós vivemos de uma natureza pecaminosa ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós vivemos o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, nós não podemos escolher não são frutos, porque nós não podemos escolher uma área.
mas nós precisamos viver todas essas áreas, né? O fruto do Espírito, ele é composto pelo amor, ele é composto pela alegria, ele é composto pela paz, ele é composto pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão e pelo domínio próprio. Aquele que é templo do Espírito Santo, ele tem que viver todos esses aspectos, todos. Então o fruto ele é composto por todas estas áreas. Nós precisamos viver todas essas áreas. E todas essas áreas expressam o caráter de Cristo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, não tem como nós sermos amorosos, sermos alegres e a gente não ter bondade, fidelidade e mansidão, e nem domínio próprio. Nós precisamos viver todos esses aspectos. Nós não podemos viver apenas um desses aspectos. Nós precisamos viver todos esses aspectos, né? Então, o fruto do Espírito Santo é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses 9 aspectos formam um único fruto que evidencia a presença e a obra do Espírito Santo na vida do discípulo de Jesus. Tem aquele exemplo da polcã, da mexerica, né? Que é apenas um fruto com vários gomos, né? Mas eu posso dizer que talvez seja um pouquinho diferente, assim, talvez um exemplo um exemplo melhor assim seria uma cebola. E que a cebola tem várias camadas, né? Então poderia ser aquela camada de cima da cebola ser o amor, embaixo do amor a alegria, embaixo da alegria a paz, embaixo da paz a longanimidade, embaixo da longanimidade a benignidade, embaixo da benignidade a bondade, embaixo da bondade a fidelidade, embaixo da fidelidade a mansidão, embaixo da mansidão o domínio próprio. Então esse fruto ele é composto de todas essas partes, né? De todas essas partes. E o crente ele precisa viver o fruto do Espírito com todas essas partes, né? Não apenas com uma dessas partes, né? Nós precisamos viver todas essas partes, né? Um grande teólogo da teologia sistemática, Moody, ele ensinava que o fruto do Espírito não pode ser produzido pelo esforço humano, mas ele é resultado da habitação do Espírito Santo na vida do crente. Ele enfatiza a necessidade de se render ao Espírito Santo para que ele possa produzir o seu fruto através de nós, né? Então, para que ele possa produzir o seu fruto através de nós, nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Se você hoje, né, fazendo uma reflexão sobre a sua vida, se você não consegue identificar o fruto do Espírito Santo na sua vida, que nesse momento, que hoje você possa... Não deixa isso para depois, que você venha pausar esse vídeo agora, e você venha se colocar de joelhos, se prostrar e se render ao Espírito Santo, né? Para que ele venha te revestir de todo o poder, para que ele venha habitar dentro de você, para que você possa viver esse fruto, né? Para que você possa viver esse fruto. Nós precisamos, né? O Moody fala aqui que ele fala assim que o fruto do Espírito não pode ser produzido pelo esforço humano, né? Não é pela nossa força,
Nós não somos bons, nós não vivemos o amor, a alegria, a paz, a benignidade por nossas forças. Nós vivemos isso porque o Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele expressa o caráter de Cristo em nós. Quando nós decidimos viver uma vida para Jesus, nós precisamos ter um compromisso diário com Jesus. Podemos dizer que nós não podemos dicotomizar as nossas vidas, separando, né? Ações, eu tenho a minha vida religiosa, da minha vida profissional, da minha vida de estudante, da minha vida. Nós não podemos separar áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que em todas as áreas da nossa vida nós precisamos expressar o caráter de Cristo. Então o Espírito Santo, ele está presente dentro de nós, no nosso trabalho, na nossa faculdade, né? Em todas as nossas ações ele precisa estar presente em nós. Cultivar o fruto do Espírito Santo requer um compromisso diário com a presença e com a vontade de Deus. Paulo ensina em Efésios capítulo 5, versículo 9, ele fala assim: porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. John Wesley, também, que é um grande teólogo da teologia sistemática, ele ensinava que o cultivo do fruto do Espírito envolve uma prática constante das virtudes cristãs, buscando agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos buscar agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala assim: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Moody, ele incentivava os crentes a se voltarem para Cristo em oração, em meditação, na palavra, permitindo que o Espírito Santo transforme gradualmente os seus corações e mentes à semelhança de Cristo. O fruto do Espírito Santo não é produzido de uma vez só, mas é através de um processo contínuo de cooperação com o Espírito de Deus. Nós devemos então cooperar com o Espírito de Deus, para que ele possa agir dentro de nós. Tozer também, que é um grande teólogo, ele alertava que o cultivo do fruto do Espírito requer renúncia ao pecado e a submissão total à vontade de Deus. Moody ensinava que cada crente deve buscar uma comunhão profunda com Deus, para que o fruto do Espírito possa ser plenamente desenvolvida em suas vidas. Então, para que o fruto possa ser desenvolvido em nossa vida, precisamos buscar a todo momento a presença de Deus. Precisamos estar conectados a todo momento com o Espírito Santo de Deus. Precisamos caminhar no Espírito a todo momento. E como nós podemos caminhar no Espírito a todo momento? Cooperando com a ação do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter uma disciplina espiritual. Se você alimentar mais a sua carne, você vai dar obras da carne. Se você alimentar mais a sua vida espiritual, você vai dar o fruto do Espírito. É impossível você viver uma vida o dia todo concentrado nas coisas que alimentam a sua carne e você dá fruto do Espírito. Nós precisamos vigiar quanto a isso, nós precisamos nos alertar quanto a isso. O quanto tempo você tem dedicado para Deus no seu dia? Se você acorda de manhã e você não faz uma oração, vai ser difícil você viver o fruto do Espírito. Nós precisamos entender que
Deus, ele deve ser prioridade na nossa vida. Eu tenho o hábito de todo dia de manhã acordar e orar e entregar o meu dia para Deus. Faça esse exercício, acorda de manhã, tenha o hábito de acordar de manhã, separe um momento exclusivo para Deus, um momento de devocional para Deus. Nos discipulados de uma vida com propósito, nos discipulados de uma vida, o discípulo radical que nós estamos fazendo na igreja, nós estamos direcionando a essa cultura, a cultura do devocional, de acordar de manhã, de orar e de meditar na palavra de Deus. Isso é importante para que a gente possa alimentar a nossa vida espiritual, para que a gente venha cooperar com o agir do Espírito Santo, para que a gente possa refletir o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito Santo é o resultado visível da obra interior de Deus na vida do discípulo de Jesus, na vida do crente. Ele não apenas demonstra a presença do Espírito Santo, mas também atrai outros para Cristo através de um testemunho vivo e transformador. Como crentes, como discípulos de Jesus, somos desafiados a buscar diariamente a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que ele cultive e desenvolva seu fruto em nós. Que o Espírito Santo nos capacite a viver uma vida caracterizada pelo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, para que a glória de Deus e o testemunho eficaz do reino de Deus na terra seja levado. Que cada passo que damos seja guiado pelo Espírito Santo, produzindo frutos que permaneçam para a vida eterna. Quando nós vivemos uma vida direcionada pelo Espírito Santo, nós damos testemunho de Cristo. Nós se tornamos a imagem e semelhança de Cristo. E as pessoas que estão ao nosso redor são transformadas por esse testemunho. Por isso que a primeira pregação de Pedro houve 3.000 conversões. Por isso que a segunda pregação de Pedro teve 5.000 conversões. Porque o Espírito Santo habitava nele. Quando aquelas pessoas olhavam para Pedro, viam Jesus em Pedro. E quando eles enxergavam Jesus em Pedro, eles viam o caráter de Cristo sendo expressado. E o caráter de Cristo com o amor, com a alegria, com a paz, e com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão e com o domínio próprio, transformava a vida daquelas pessoas. Você quer ser eficiente no ministério? Você quer ser eficiente no seu ministério? Você tem um coração, um coração que deseja alcançar vidas para Jesus? Busque a cooperar com o Espírito Santo de Deus. Tenha uma vida disciplinada, na presença de Deus. Os apóstolos do primeiro século, eles tinham uma disciplina espiritual que se chamava didaquê. Se você for estudar um pouquinho mais, você vai ver. Esse didaquê, ele disciplinava os apóstolos a separar horários durante o dia para a leitura da palavra e para a oração. Então, que nós possamos ter essa mesma disciplina, que possamos alimentar a nossa vida espiritual e cooperar com o agir do Espírito Santo em nós. Amém? Nós estamos encerrando, a parte sobre o fruto do Espírito, e agora nós vamos falar sobre os dons espirituais.
Sobre o batismo do Espírito Santo, a intenção não é criar polêmicas, mas a intenção é apenas abordar, né, o que nós entendemos sobre o batismo do Espírito Santo, o que nós acreditamos sobre o batismo do Espírito Santo. Então, o que nós vamos passar para você vai ser de forma bem objetiva, será o que a Igreja Nações em Cristo, ela entende sobre o batismo do Espírito Santo, né? Se você quer, né, de repente, aprender um pouco mais sobre as diferentes concepções sobre o batismo do Espírito Santo, né, diante da visão de igrejas diferentes, né, de teologias diferentes, né, sobre o Espírito Santo, você pode me procurar, a gente pode conversar e marcar um horário para estar conversando sobre isso, sobre essas concepções, sobre diferentes correntes teológicas, o que elas defendem sobre o batismo do Espírito Santo, tá bom? Mas nós vamos falar aqui de acordo com o que a Igreja Nações em Cristo, ela acredita, e nós vamos meditar aqui na Palavra de Deus para trazer uma concepção bíblica para você, porque nós se baseamos na Palavra de Deus, ok? Eu peço para você que está com a Bíblia aí, abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 24, tá? A gente vai fazer uma leitura aqui. Os que foram enviados eram um grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João então respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, e ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. A partir do versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele. Então João fala: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é maior e mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. E esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso por esse motivo, e tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então João Batista fala ali para os fariseus que ele batiza com água, né? Mas que viria um após a ele que batizaria com o Espírito Santo, né? Então aqui nós estamos remetendo a dois batismos, né? O batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento, que era o batismo da água, e nós estamos falando aqui também do batismo com o Espírito Santo, que era o batismo de Jesus, né? Que é o batismo do Espírito Santo, no qual repousaria sobre nós o Espírito Santo de Deus. Tem uma outra passagem que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, que Jesus ele fala assim, ó, antes da sua ascensão para o céu, antes do início, né, do ministério da Nova Aliança, do ministério do Espírito Santo, ele fala assim: pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias serão batizados com o Espírito Santo, né? Daí ele fala: aguardar em Jerusalém, né, até que do alto venham, sejam revestidos do poder. Então assim, João batizou com água, mas logo os discípulos aqui, os apóstolos aqui seriam batizados com
o Espírito Santo, né? Então a Bíblia ela apresenta dois batismos: o batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento, que é o batismo no qual nós temos o primeiro encontro com Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E fala depois do batismo do Espírito Santo, né? Que é o batismo que vem após, que nos capacita para o ministério do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é a experiência, podemos dizer que o batismo do Espírito Santo é a experiência crucial na vida do discípulo de Jesus, prometida por Jesus e experimentada pelos discípulos e hoje também experimentada por nós, né? O batismo no Espírito Santo refere à experiência em que o discípulo se enche do poder do Espírito Santo de uma maneira especial e transformadora. Moody, ele ensinava que o batismo do Espírito Santo é uma obra distinta do Espírito Santo após a conversão. Então, após a conversão, né, depois de algum tempo, você é batizado com o Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo capacita o discípulo de Jesus com poder para testemunhar e servir. Moody enfatiza que a experiência não é opcional, mas essencial para a vida cristã eficaz, né? Então, todo discípulo de Jesus precisa e deve ser batizado com o Espírito Santo, porque não podemos fazer obra nenhuma sem a presença do Espírito Santo em nós. Agora há pouco nós aprendemos sobre o fruto. Nós não podemos fazer nada sem que o fruto do Espírito esteja em nós, sem que o fruto do Espírito possa ser visto em nós, né? Porque quando nós vivemos o fruto do Espírito, nós transmitimos o caráter de Cristo, né? E o Espírito Santo também, ele nos capacita, como nós estudamos há pouco tempo atrás, sobre os dons espirituais. Então o Espírito Santo, ele nos capacita com dons espirituais para a edificação da igreja e para viver o ministério, para viver a obra, para viver a missão que Jesus deixou para nós, né? Tozer, ele fala que o batismo do Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão, onde o crente é imerso na presença e no poder de Deus, de uma maneira que transforma sua vida e o seu ministério. Então, tanto Moody como Tozer defende que o batismo do Espírito Santo, ele acontece após a conversão. Primeiro vem a conversão, primeiro vem o batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, e depois somos batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é subsequente ao batismo do arrependimento, ele é subsequente à conversão. As evidências do batismo do Espírito Santo incluem tanto aspectos internos quanto externos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, tiveram uma manifestação externa do poder de Deus. No entanto, as evidências também podem incluir um senso renovado da presença de Deus, um amor mais profundo por Cristo e um desejo ardente em servir e em testemunhar. Quando somos batizados com o Espírito Santo coloca em nosso coração um desejo imenso em servir, em testemunhar o amor de Jesus.
Só teremos esse desejo se formos batizados com o Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo em nós colocará esse desejo dentro do nosso coração. Por isso que para muita gente que às vezes caminha junto, que está próximo de nós, eles acham uma loucura aquilo que a gente vive. Mas por que eles acham que é uma loucura? Porque eles ainda não receberam o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem um desejo. E o seu prazer está em servir as pessoas, em amar as pessoas, em levar o testemunho de Jesus, em servir e testemunhar sobre o Evangelho, sobre as boas novas de Cristo. O Espírito Santo coloca esse desejo em nosso coração. Eu lembro que um pouco antes da gente ir para o Quênia, para a África, as pessoas falam: nossa, mas vocês são loucos, o que vocês vão fazer lá? Num país que tem perseguição, né, aos cristãos, que ainda tem alguns atentados terroristas. O que vocês vão fazer lá? E diante de tantas coisas que a gente, estudando sobre o Quênia, né, as pessoas também que estavam ao nosso redor começaram a ver, também tentar conhecer um pouco mais sobre o Quênia, e se depararam com uma realidade que havia muito sequestro de cristãos. E eles falaram: nossa, é loucura, o que vocês vão fazer lá? Né? Mas por que tem essa concepção? Porque não foram ainda batizados com o Espírito Santo. Apenas aqueles que são batizados com o Espírito Santo entendem e têm o desejo no seu coração de servir, de testemunhar, de ser direcionado por Jesus. Entendem o propósito de Deus. Uma palavra que falou muito comigo está lá em João 3,8, que fala assim: o vento sopra onde quer, ouça a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles nascidos no Espírito. Quando você nasce para uma vida no Espírito, quando você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, quando você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, o que governa a sua vida não são mais os seus desejos humanos, não é mais a sua natureza adâmica, a sua natureza egocêntrica, mas é o Espírito Santo de Deus. Nós somos conduzidos pelo vento do Espírito Santo de Deus. O vento sopra onde quer. Ouça a sua voz. Não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles nascidos no Espírito. John Wesley ensinava que as experiências do batismo no Espírito Santo podem variar, mas que todas são caracterizadas por uma renovação espiritual profunda, um senso renovado da presença de Deus. A gente vê muito a expressão lá, como está em Romanos 12:2, da metanoia, da transformação da mente. O Espírito Santo, ele transforma a nossa mente. Então nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Tozer destaca que a experiência do batismo do Espírito Santo não deve ser confundida com emoções passageiras, mas deve resultar em uma vida transformada, caracterizada pelo fruto do Espírito, pelo serviço fervoroso a Deus e ao próximo, pelo desejo de viver a obra do Espírito Santo, pelo desejo de viver o grande mandamento e a grande comissão. O batismo do Espírito Santo tem profundas implicações para a vida cristã. Capacita os crentes a viverem uma vida de santidade e poder. Capacita os crentes a testemunhar eficazmente de Cristo e viverem a unidade e amor com a igreja. Em Efésios 5:8, o apóstolo Paulo instrui: e não vos embriagueis com vinho, no qual há a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a cada dia nos encher do Espírito Santo, buscar a cada dia viver uma vida com o Espírito Santo, viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo.
Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Através de uma disciplina espiritual, de busca, de devoção, de adoração a Deus. Assim, o fruto do Espírito, como nós aprendemos há pouco tempo, que é o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, ele será refletido em nós. Então, o caráter de Cristo será refletido em cada um de nós. John Wesley, ele incentivava que os discípulos deveriam buscar continuamente a plenitude do Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo guie e capacite em todas as circunstâncias da vida. Nós devemos buscar o Espírito Santo. Nós devemos buscar viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma experiência vital para a vida e o testemunho de Jesus, para a vida e testemunho do discípulo de Jesus. Para que a gente possa dar o testemunho de Jesus, nós precisamos ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa habitar em nós. O Espírito Santo, ele nos capacita a viver vidas cheias do poder de Deus. Ele nos capacita a testemunhar de forma eficaz o testemunho de Cristo. Por isso que Pedro, ali no início do seu ministério, o quanto foi grandioso a obra do Espírito na vida dele. Por isso que vimos ali, através do apóstolo Paulo, o poder de Deus, né, sendo vivido através da vida do apóstolo Paulo. Jesus, ele fala que os seus discípulos, ele fariam obras maiores do que a dele. O porquê disso? Porque os discípulos de Jesus carregariam consigo, dentro de si, o Espírito Santo de Deus e alcançariam até os confins da terra. Quando ele fala de obras maiores, ele não está falando que fariam coisas maiores, mas que alcançariam até os confins da terra, porque essa é a missão que Jesus deu aos seus discípulos, alcançar até os confins da terra. Então seus discípulos alcançariam um espaço muito maior, uma geografia muito maior. E os seus discípulos alcançariam todo mundo. E ele deixou, até um dia ele foi questionado sobre a sua volta. E ele falou que ele retornaria, mas quando o evangelho fosse pregado a toda criatura. Quando todas as pessoas fossem alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse é o batismo do Espírito Santo. Esse é o objetivo do batismo do Espírito Santo. Nos capacitar para a obra do ministério de Jesus. Para nos capacitar, para nos encher de poder, para que possamos expressar o caráter de Cristo, para que as pessoas possam ver o semblante de Cristo em nós, para que possamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma consideração sobre a igreja hoje. Eu que gostaria de abrir os seus olhos, né, sobre a vida espiritual, sobre a obra do Espírito Santo. Porque hoje a gente está vivendo um período muito difícil, né, em que pessoas têm brincado com a obra do Espírito Santo. Vivemos em um tempo de muita espiritualização, mas de pouca espiritualidade. Parece um paradoxo, né? Mas é realmente isso. Vivemos em um tempo de muita espiritualização e pouca espiritualidade. A espiritualidade é a busca pela presença de Deus, uma vida de oração, de conexão com Deus. Mas infelizmente poucas pessoas buscam viver essa vida com Deus, conhecendo a palavra, meditando na palavra de Deus.
Por outro lado, querem mostrar uma espiritualidade que não tem vivido, buscando parecer espirituais em público, mas sem ter uma vida de oração, mas sem ter uma vida devocional com prazer, com Deus, sem ter uma vida devocional com Deus. Estamos em um tempo onde muitos querem espiritualizar tudo, mas poucos buscam a verdadeira espiritualidade. A espiritualização é querer demonstrar uma espiritualidade que não existe. Nós não precisamos espiritualizar as coisas. Nós devemos buscar viver uma vida na dependência de Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vida em santidade e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Que possamos refletir, a imagem e a semelhança de Deus. Que as pessoas possam ver o fruto do Espírito Santo em nós. Gostaria de terminar essa aula de hoje falando para você assim: busque estar na presença de Deus, Busque viver uma disciplina espiritual. Coopere com o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, receba hoje, se coloque de joelho, clame pela presença do Espírito Santo. Entregue seu coração para o Espírito Santo de Deus, porque ainda hoje você será batizado com o Espírito Santo de Deus. E Deus colocará no seu coração o desejo de viver a obra do seu ministério. Um abraço a todos, Deus abençoe e que possamos nos manter juntos no estudo da palavra de Deus, que possamos crescer a cada dia na presença de Deus e que possamos cultivar o fruto do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Um abraço a todos, Deus abençoe.